Deputado Eduardo Bolsonaro debocha de tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão. Políticos reagem e pedem cassação do filho do presidente da República. Adriano Pires desiste de indicação à presidência da Petrobras por conflito de interesse. 125 parlamentares trocam de partido e PL de Jair Bolsonaro obtém maior bancada do Congresso. Relatório final da CPI da Prevent Senior na Câmara Municipal de São Paulo pede indiciamento de 20 pessoas. RB Notícias, da Rede Brasil, está começando. Deputados reagiram ao ataque do deputado Eduardo Bolsonaro. Políticos reagiram ao ataque do deputado Eduardo Bolsonaro a Miriam Leitão. Ele usou o Twitter para debochar das agressões sofridas pela jornalista durante a ditadura. Políticos de diferentes partidos cobraram punição e reagiram à postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro no Twitter, na qual ironiza a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, durante a ditadura militar. O parlamentar compartilhou uma imagem da última coluna dela no jornal e escreveu: ainda com pena da cobra. Miriam foi presa e torturada enquanto estava grávida por agentes do governo durante a ditadura militar no Brasil. Em uma das sessões de tortura, ela foi deixada nua, numa sala escura, com uma cobra. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede pelo Amapá, o comentário do filho do presidente Jair Bolsonaro é nojento, covarde e asqueroso. O deputado Jean Willis chamou o ato de desprezível e abominável e diz que Eduardo é um apologista da ditadura. A também deputada Natália Bonavides afirmou que a Câmara dos Deputados não pode aceitar o que ela chamou de deboche sobre os crimes da ditadura e que irá denunciar o autor ao Conselho de Ética do Parlamento. O ex-senador Cristóvão Buarque, do Cidadania, disse que a canalice é um poço sem fundo e que sempre devemos esperar o pior da família Bolsonaro. O ex-presidente Lula também se manifestou prestando solidariedade a Miriam Leitão e disse que comemorar tortura alheia é perder de vez o senso de humanidade. Ciro Gomes, presidenciável pelo PDT, chamou Eduardo Bolsonaro de verme e diz não saber quem é pior, o torturador ou o que reacende a chaga de um torturado. Hoje pela tarde, a própria jornalista fez questão de publicar um agradecimento, dizendo que as mensagens de apoio a ajudam a ter esperança no Brasil e no futuro da democracia. O economista Adriano Pires desistiu hoje de assumir a presidência da Petrobras. Essa desistência teria sido motivada depois da reportagem do Jornal do Estado de São Paulo revelar que o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pediram que Pires fosse impedido de assumir o cargo. Pires é dono de uma empresa de consultoria de petróleo e poderia causar conflito de interesses. Veja os detalhes agora com Ney Gonçalves Dias. O que acontece é o seguinte: o Adriano Pires é um economista muito ligado, como se sabe, à área de petróleo, de gás, ele tem uma assessoria importante, ele está frequentemente dando assessoria no Congresso, ele tem algumas ligações com o Centrão, ele é um técnico respeitável, principalmente na área de gás e de diesel, e é um profissional altamente qualificado. E chamou a atenção do presidente a sua tese de que o Brasil deveria criar uma espécie de colchão, uma espécie de fundo. Este fundo seria usado sempre que subisse o preço da gasolina e esse fundo subsidiasse, o que é muito melhor do que você tirar imposto. Porque se você tira o imposto hoje, você amanhã você tem que fica um buraco, você tem que fechar o buraco novamente. Depois tem o seguinte: o próprio Adriano Pires, ao longo da sua vida, teve relações com a Petrobras, através de assessoria para empresas petrolíferas que têm negócios ou ligadas à petroleira. Segundo, importante, o que a imprensa não mencionou muito a semana passada, o Tribunal de Contas da União pediu, na semana passada, que o governo segurasse um pouco a indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras, até que o Tribunal de Contas da União pudesse realizar
os estudos e as investigações necessárias. Porque agora tem o seguinte, quando alguém é indicado para um cargo público, o governo deveria fazer, mas não faz, mas sempre tem alguém fazendo lá na frente. A Petrobras, por exemplo, pelo seu compliance, ou seja, as suas regras de governança, ou seja, você para ser presidente da Petrobras, você não pode ter feito isso, aquilo outro, ou não pode estar fazendo isso, aquilo outro. Não necessariamente coisas erradas, não, coisas absolutamente corretas, mas que não servem para a governança de uma empresa estatal. Foi isso que levou o Adriano Pires a recusar o convite do presidente, a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo de apresentação, o novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que busca a reeleição, diminuiu sua relação com João Dória e falou em atrair a direita e a esquerda. Em um vídeo de apresentação divulgado na noite de ontem, Rodrigo Garcia, do PSDB, o novo governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, coloca-se apenas como Rodrigo, lista os principais momentos de sua trajetória política e fala em criar relações com a direita, a esquerda e o centro. Vice de João Dória nos últimos 3 anos, Garcia diluiu sua relação com Tucano no vídeo ao dizer que está há 26 anos na administração pública em São Paulo e que trabalhou com 5 governadores. Trabalhei com 5 governadores diferentes. Eu sempre tive a humildade de aprender e tirar o melhor de cada um deles. Ele também lista programas que criou ou ajudou a implementar: Bom Prato, Creche Escola, São Paulo Amigo do Idoso, Poupa Tempo, entre outros. Eu sei que você não votou em mim para ser governador, mas eu vou me esforçar para ser o governador que todo paulista merece ter. Seja você de direita, de centro ou de esquerda. Porque eu não entrei na vida pública para mudar a ideologia de ninguém. Eu estou aqui para ajudar a mudar a realidade de um lugar. Rodrigo Garcia, apenas o 5º colocado nas pesquisas eleitorais, com apenas 13,5% das intenções de voto. O petista Fernando Haddad lidera com folga, obtendo 30,2%, seguido por Márcio França, com 17,1%. E os números da corrida ao Palácio dos Bandeirantes foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas. A chamada janela partidária, que é prazo para deputados federais e estaduais mudarem de partido sem correr o risco de perder o mandato, terminou na última sexta-feira. O PL de Jair Bolsonaro foi o partido que mais cresceu e se tornou a maior bancada da Câmara. Na janela partidária deste ano, quase 1/4 de 513 deputados trocou de legenda entre 3 de março e 1º de abril, na última sexta-feira. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados ainda aguarda a documentação de alguns parlamentares para consolidar esse número. O PL de Bolsonaro foi o partido que mais cresceu e se tornou a maior bancada da Câmara, com 73 deputados. Em segundo vem o PT, com 56 deputados, seguido pelo PP, do Centrão, com 50 cadeiras. O recém-lançado União Brasil agora ficou com a 4ª maior bancada, possuindo 47 parlamentares. Outro partido inflado com a janela foi o Republicanos, que saltou para 45 deputados. Já os tucanos possuem atualmente apenas 27 parlamentares. Isso é muito importante para o Partido Liberal, mas é só uma nova fase daqui para frente. E a gente, obviamente, tem uma expectativa de que nas eleições em outubro nós vamos manter essa bancada ou crescer ainda mais. Os nossos aliados, Partido Progressista, o Republicanos, também saíram fortalecidos. Então o Partido Liberal cresceu, mas olhou também a seus aliados. E a seguir, CPI da Prevent Senior na Câmara Municipal de São Paulo pede indiciamento de 20 pessoas. E começa hoje campanha nacional de imunização contra a gripe. Meta é atingir quase 77 milhões de brasileiros. O RB Notícias volta em instantes com essas e outras informações para você. Não saia daí.